Bem-vindos ao Negócio Fechado, porque aqui é mente aberta e negócio fechado. E o programa de hoje, ele já tem meu coração antes mesmo de começar. Porque quem eu vou receber hoje, o meu convidado, é uma pessoa extremamente especial, uma inspiração para mim lá desde o início da minha carreira. A gente se conhece de longa data e é uma das mentes mais brilhantes que eu conheço. Ele é psicoterapeuta, palestrante, especialista em comportamento humano no mundo corporativo. Eu tô falando do Wilson Calé. Seja muito bem-vindo, Calé. Obrigado, Grazi, querida. Prazer te reencontrar depois de tanto tempo. Prazer muito é meu. bom. Fica à vontade. Obrigado. Wilson Calé, é uma alegria imensa te ter aqui no programa Negócio Fechado. Fica à vontade, tá em casa. Já tô em casa. Aqui tem aguinha, se quiser café também a gente providencia. Tá em casa. Obrigado. Combinado? Querido. Combinado. Negócio fechado. Negócio fechado. Posso começar perguntando, então? Claro. Estamos aqui para isso, né? Vamos lá. Calé, tem muitos anos de atuação em desenvolvimento humano. O que te levou a escolher esse caminho? Grazi, é tempo, né? Tempo. A gente já se conhece há muitos anos, né? Mas eu já estava na estrada um pouquinho antes. Eu comecei na área de desenvolvimento humano em 1992. Então... Faz tempo. Faz tempo. A gente já mais ou menos tem uma ideia da idade, né? A gente vê que tá ficando velho. Isso a gente abafa, a gente não precisa. Abafa. E sabe que foi assim, foi muito bacana perceber essas mudanças todas, porque eu que atuo principalmente... A minha marca ficou muito registrada em me tornar um especialista em desenvolver habilidades comportamentais dentro do ambiente corporativo. Então eu falo em saúde mental, na questão da abordagem integral do ser humano e procurar fazer trabalhos que façam o ser humano se sentir bem dentro do ambiente corporativo, dentro do trabalho dele. E de 92 para cá, vamos combinar que mudou muito, né? Muita coisa, né? Quando eu comecei a falar lá atrás de inteligência emocional, inteligência espiritual, era visto como um bicho grilo, um maluco, que papo é esse? Um guru. Ainda mais a galera que foi pra Índia, né? Sim, eu tive 3 vezes na Índia. Né? Parte dessa minha história. Em 1992, eu criei um workshop chamado Eu Prazer em Me Conhecer, que era um workshop de autoconhecimento, que teve acho que umas 150 edições. E esses workshops a gente recebia pessoas de todas as áreas, muita gente que era muitas vezes diretor de RH, gerente de RH, e que acabava no final do workshop pedindo que eu fizesse uma customização para levar para a sua empresa. E aí que começa esse meu caminho de adaptar esses programas com foco em autoconhecimento para as empresas. E de lá para cá foram indo, já são 33 anos na área, né? 33 anos. Praticamente foi acontecendo, então, né? Foi acontecendo. É uma filosofia meio de Sartre, que diz assim, a nossa vida é feita de escolhas e consequências. A gente vai indo, se equilibrando no meio disso tudo, né? A gente tem que pagar boleto, é uma correria, a gente se adapta aqui, se adapta ali e vamos embora. E quando vê, foi. Já impactou milhares de pessoas em eventos por todo o Brasil, né? Inúmeros, a gente estava falando agora o número de palestras, de treinamento, de eventos. Palestras são 2.545. E eu tenho, sabe o que é legal, Grazi? Eu tenho foto de todas elas. De todas. Olha, nunca falhou nenhuma. Eu tô em alguma dessas. Não, tu está em algumas. O que mais te surpreende nas transformações que tu acompanha, assim, Calé? Pois é, quando tu fala em transformação, o slogan da minha empresa é transformar pessoas, transforma empresas. Então, transformação, de certa forma, faz parte da minha caminhada, faz parte do meu objetivo, da minha missão, né? E o que eu acho que me chama mais atenção quando eu falo em transformação é a questão do poder de influência do ser humano. É a busca da congruência. Quando a gente se comunica, eu tenho uma comunicadora excelente, tu sabe disso, a gente trabalha em vários níveis, né? Tem um tipo de comunicação que é muito boca-ouvido, que não gera uma conexão. Nós temos uma comunicação que é mais cérebro-cérebro, que a gente vai atuar na área do convencimento. Tem um outro tipo de comunicação que é mais persuasiva, que é coração-coração, que entra a questão da emoção, sistema límbico. E nós temos um quarto nível de comunicação que é alma-alma, sem conotação religiosa para isso, mas alma no sentido de entender a essência do ser humano. Então, quando eu percebo pessoas que se transformam de forma verdadeira, sabe, de uma forma íntegra, essas pessoas têm um poder de influência e de transformar as outras com um impacto impressionante. Então, se eu fosse te responder de uma forma objetiva, o que me chama a atenção nesse processo de transformação é quando as pessoas conseguem ser elas mesmas, serem autênticas. A autenticidade leva à mudança do outro. E no ambiente corporativo isso acontece muito, né? Quando tu consegue fazer a pessoa
ter uma atuação onde ela esteja mais confortável e não tendo que se encaixar com o sofrimento, né? Quando a pessoa está bem naquele ambiente, que nem eu estou aqui contigo agora, que é espontâneo, é bacana. É leve, né? É leve, né? Então, e dentro, o ambiente corporativo, a gente sabe que tem muitos deles, é muito comum ambientes muito tóxicos, muito difíceis, né? Com líderes despreparados, pressão, e essa questão que a gente tem que correr para bater meta e cumprir. Então, é um ambiente complexo e a questão da saúde mental nesse universo é muito importante. Principalmente nos dias de hoje, quando a gente vem falando de saúde mental, tá um assunto que está em pauta no mundo corporativo. Muito importante. Muito importante. Gente, é a forma de enxergar, né, Caleb? Porque dá para bater meta, dá para correr, dá para se comprometer e dá para ser leve. É que eu acho, Grazi, que tem uma questão assim que eu acho que é fundamental em relação a isso. Alta performance faz parte, né, do mundo empresarial, mas desde que seja uma alta performance sustentável, sim, que seja replicável, sim, que de nada adianta eu levar minha equipe para um patamar impressionante no mês, mas tá todo mundo esgoelepado e morto para o próximo, né? Não consegue manter, né? Não consegue manter, então isso tem toda a razão. Uhum. Como que tu define o papel da inteligência emocional na vida de um líder ou de um empresário? Porque a gente fala muito da inteligência emocional, estamos falando da inteligência emocional e do comportamento e da saúde mental da equipe. Mas qual que é o papel da inteligência emocional para o líder e para o empresário? É importantíssimo, mas eu acho que a primeira coisa a gente tem que contextualizar um pouco. Acho que a primeira coisa da inteligência emocional é olhá-la como ela realmente é, sem ficar criando coisas que não existem, né? Porque eu percebo que tem muita confusão em relação à ideia da inteligência emocional. Tem gente que acha que inteligência emocional, por exemplo, é a pessoa só conseguir expressar emoções positivas. Uhum. Né? Não, nós temos emoções positivas e negativas, mas a gente só quer vivenciar as positivas. Ninguém acorda de manhã e diz assim, nossa, eu tô sentindo uma inveja maravilhosa hoje aqui, né? Ai, eu tô com uma ansiedade ótima. Ótima. Não, a gente quer focar, mas existem ambas, as positivas e as negativas, e a gente aprende com todas elas. Uma outra questão que a gente percebe em relação à inteligência emocional, que eu vejo muito equívoco, é a pessoa achar que ela tem que ter, primeiro que ela tem que ter, assim, ela tem que ser inabalável. Que nada pode... Como se tu congelasse as emoções. Vai falar de inteligência emocional, a gente congela. Não é por aí, né? Não, ninguém, primeiro, tu não vai virar uma alface, porque tu vai te expressar, né? A gente sabe que a emoção, ela é muito rápida, por isso que a gente já nem fala mais em controlar a emoção, mas em autorregular, né? A autorregulação emocional. Porque quando eu penso numa coisa inabalável, eu estou mais pensando em psicopatia. Eu, como psicoterapeuta, vejo mais esse lado, não... A gente vai vivenciar, a gente vai expressar, e o importante é a gente conseguir encontrar um estado de equilíbrio em relação a isso, sabe? E isso a gente vai ver tanto na Índia, quando eu estudei, a gente falava muito de um estado emocional de Shanti, que é encontrar uma paz interior, uma serenidade, uma plenitude. Se a gente for para o lado da filosofia, se falava em apatheia, que é no sentido da gente também encontrar essa paz interior, esse estado de equilíbrio. Tá, mas como é que a gente faz isso dentro da empresa, com todas essas questões acontecendo e conflitos e metas? E aí que vem o desafio da congruência. O líder tem que estar preparado para isso. O líder tem que... A gente só vai entregar aquilo que a gente vivencia. E tu sabe, Grazi, em relação a isso é uma marca bem forte na minha carreira toda. Eu jamais fiz uma palestra ou um treinamento sobre um assunto que não fosse uma coisa que eu estivesse aplicando na minha vida. Perfeito. Você trabalha hoje com ferramentas de PNL, né? Como PNL, Programação Neurolinguística, Enneagrama, Filosofia Clássica. Também. Como essas abordagens se complementam na prática do que a gente está falando aqui? Eu trabalho com, principalmente além de PNL, de Enneagrama, de filosofia prática, da própria psicologia, eu trabalho muito com uma abordagem que se chama abordagem integral do ser humano, pautada em cima do trabalho do Ken Wilber, que é identificar o ser humano como um todo. E eu acho, e outra coisa que é muito forte no meu trabalho é a questão dos valores humanos. O que eu vejo como uma amarração em todas essas questões? O desenvolvimento humano. Tudo vai estar falando sobre a mesma coisa, em a gente de alguma... E aí a gente pode pensar assim, isso é relativamente novo. Sim, é novo. Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, escreve o livro para o filho dele, justamente falando sobre isso, né? E abordando o quê? Quem eu sou hoje, quem eu quero me tornar, mas principalmente o que eu estou fazendo para me tornar essa pessoa. Isso é desenvolvimento humano. E a importância de fazer um desenvolvimento a partir de uma abordagem integral, que eu vejo o aspecto mental, emocional, financeiro, físico, espiritual, ver o ser humano como um todo. Né? E eu acho que isso que é o que mais me encanta na tua abordagem, sabe, Calé? Porque a gente vê muitos profissionais, e eu não estou falando, né, não é uma questão de julgamento, mas assim, muitos profissionais que vão para uma linha em específico. Eu falo de PNL. Não, eu falo
falo de enneagrama, eu falo, e tá tudo bem, é assim mesmo. Sim, Mas quando a gente fala, vai num evento do Calé, é tudo misto. integrado, assim, misto, a gente vê o ser humano como um todo, né? Isso para mim é um desafio muito grande, Grazi, porque eu trabalho muito a questão do desapego. Sim. Em relação ao desapego do conhecimento, porque... Da técnica, né? Da técnica, porque daqui a pouco tu começa a estudar muito uma área, e eu sou estudioso demais, eu estou fazendo meu doutorado agora, então eu estou sempre correndo atrás. E ocorre uma coisa que eu acho curioso, quando a gente está muito envolvido com um estudo específico, tu quer falar sobre aquilo. Só que no treinamento a gente tem que pensar que tu não tem que falar sobre a tua vida, tu tem que falar sobre o que a pessoa está precisando, sobre a dor dela. Então, eu costumo ter esse olhar, e eu falo que o desapego é importante até na construção de palestras. Às vezes a gente quer falar sobre um assunto, mas tudo é contexto. Sim. Né? Tudo é contexto. O fogo em cima do fogão é maravilhoso, na cortina é péssimo. É péssimo, né? Então, de que forma tu contextualiza, inclusive para desapegar do teu próprio conhecimento, para tu não querer falar sobre aquilo que tu domina mais naquele momento. Então, a abordagem integral nesse aspecto eu acho fundamental. É sobre humildade também, né? Também. Na tua visão hoje, o que mais bloqueia o potencial das pessoas dentro das empresas? O que mais bloqueia as pessoas são as próprias pessoas. O que eu vejo é a questão das relações humanas. É o grande desafio, é a questão de ego, sabe? Eu poderia falar de outros aspectos aqui. Vamos pegar uma abordagem de semiótica, por exemplo, que é o seguinte: eu vejo, mas eu não enxergo. Sabe quantas pessoas têm problemas de relacionamento por não conseguir se conectar porque não sabe quem é aquela pessoa, exatamente? Então, os problemas de relações que eu vejo, os problemas dentro das empresas, eles são muito pautados nessas questões voltadas de relacionamento mesmo. E para isso, Grazi, eu acabei, como eu tenho percebido isso há muitos anos, que a questão são as relações, eu acabei desenvolvendo um programa muito pautado nisso. Em dois aspectos. Primeiro, inteligência comportamental. Tá. Vamos nos tornar inteligentes na questão do comportamento para que a gente possa fazer uma gestão da singularidade. Perfeito. O que é a gestão da singularidade? Eu estou com a Grazi. Quem é a Grazi? Como ela pensa? Quais são os valores? É enxergar o ser humano, né? Enxergar o ser humano. Tem uma palestra minha que se chama até Por Trás do Crachá. Quem é esse ser humano? Quem é essa pessoa, né? Quem é? As empresas, a gente precisa entender que as empresas são feitas de pessoas, né? Então a gente fica, às vezes, querendo mudar o ambiente, a gente quer mudar o processo, a gente quer mudar... Quando a gente... Seria tão mais fácil olhar para as pessoas, né? E enxergar mesmo, né? Enxergar quem está ali, né? Porque às vezes a gente olha... E como a gente está num mundo, num ritmo com tanta superficialidade, é uma marca muito forte agora... E vamos combinar que nem é culpa nossa, né? A gente está num mundo muito acelerado, com uma demanda, uma cobrança muito forte. A gente passa muito tempo na frente de tela, o tempo todo em frente à tela. Quantidade de estímulo, né? Muito estímulo. Que a gente recebe, né? É desafiador demais para todos nós, né? Então a gente conseguir ter um equilíbrio e conseguir estabelecer conexões que sejam realmente verdadeiras e profundas. Meu workshop chama Conexões Profundas, né? Como a espiritualidade pode caminhar junto com o mundo dos negócios sem perder a objetividade? Por que eu te fiz essa pergunta, Calé? Porque a gente fala muito de espiritualidade. Nos teus treinamentos a gente vê muito a gente unificar também a espiritualidade. E a espiritualidade não tem a ver com religião. É importante a gente falar isso, né? Então, assim, espiritualidade é a gente entender o espírito, a alma que tu falou aqui, né? Sim. A gente se entender como um ser integral. Como que isso pode caminhar junto nos negócios sem que a gente perca a objetividade? Eu acho que isso é uma questão. Quando a gente vai falar em espiritualidade, tanto no ambiente corporativo, dentro da empresa, a gente tem que ter um cuidado muito grande para que as pessoas entendam o que a gente quer abordar com a espiritualidade. A espiritualidade dentro do ambiente corporativo, para mim, ela funciona na origem da palavra, que é espíritus, que é trazer vivacidade a um sistema. Então, de que maneira você consegue? A inteligência espiritual é nesse aspecto. Mas qual que é o grande desafio aqui? O desafio é a gente fazer a gente ter uma abordagem que seja integralizada verdadeiramente. Deixa eu te citar um exemplo. Vai. Eu fui para a Índia 3 vezes e uma das vezes eu fui fazer uma formação de educação em valores humanos. Foi fantástico, foi transformador para mim. Depois eu fui fazer um curso chamado Ciência da Espiritualidade. Quando eu voltei de lá da Índia, eu ministrava muitos seminários educacionais. E um deles foi, assim, um dos seminários mais ministrados no Brasil na questão de educação em valores humanos, que era Com o Coração a gente faz uma educação eficaz.
Bonito isso, né? Não, era muito bacana, assim. Tu sabe qual foi a proposta que eu tive nessa época de muitas universidades, de muitas, Brasil afora? Que era que eu criasse uma disciplina de valores humanos. E aí, só que daí eu disse assim, olha gente, mas o que é que ocorre? Eu não tenho interesse em criar uma disciplina porque eu vou estar mais uma vez fazendo uma separação. A gente não tem que ter uma disciplina de valores humanos. Nós temos que ter os valores humanos integrados a tudo que a gente faz. Perfeito. E aí que está o desafio da espiritualidade. Eu não posso dedicar um momento da minha vida para a espiritualidade. Eu vou na igreja, eu vou rezar, eu vou no templo, eu vou na sinagoga, eu vou... E aí eu chego em casa, espanco mulher, filho, todo mundo, porque eu já dediquei o meu tempo para a espiritualidade. Não, isso tem que estar integrado. Os valores, né? Nos valores, na essência. Né? Einstein já falava disso. Quando o nosso conhecimento se transforma em sabedoria, ele deixa de ser um saber do ego e passa a ser um saber da alma, porque ele se transforma em virtude. Está integrado, é orgânico, é tu. É quando a gente faz sem perceber que está fazendo, porque é a essência. Está fazendo, é tu, é a tua essência. É isso. É isso. Muitas pessoas querem palestrar, falar em público, né? Tem muita gente que chega para ti e diz assim, meu sonho é ser palestrante, porque para mim acontece muito. Grazi, o que eu tenho que falar? Grazi, o que eu tenho que fazer? Tem. O que faz uma palestra ser realmente transformadora? O que tu acha que é o pulo do gato ali? Vamos lá. A palestra, para ser transformadora, a primeira coisa, o palestrante ele tem que olhar duas coisas. A primeira delas é a gente fazer uma análise entre atratividade e tempo. Né? Tu vê qual é o tempo que tu tem e qual é o nível de atratividade que tu vai colocar dentro daquele tempo. E dentro disso, tu tem que ficar focado na coisa mais importante, que é gerar conexão com a tua audiência. De que forma tu te conecta com aquelas pessoas? A gente vai perder a atenção, a gente vai ter que retomar a atenção, isso vai acontecer inúmeras vezes, né? E aí tem uma coisa que é fundamental que a gente tem que entender. Só fixa na mente aquilo que passa pelo coração. Então, se tu quer te tornar um palestrante, principalmente longevo, né? E aí eu falo isso assim, porque... Com propriedade, né? Com propriedade. Eu já vi muita gente entrar no mercado e sair, entrar e sair. Então, de que forma tu te mantém? A gente tem que pensar que a consistência vence a intensidade. Fez uma palestra no mês bacana, procura fazer ela melhor e vai aperfeiçoando e te conectando e falando simplesmente sobre coisas que são verdadeiras para ti. É sobre o emocionar também, né? Emocionar não é só também. O ensinar, é encontrar aquele equilíbrio do patos, né? Aristóteles, na tríade aristotélica, ele falava do ethos, do logos e do patos. O ethos é a ética, o que legitima a fala do palestrante. O logos é a consistência do conteúdo e o patos é o emocional. É o emocional. Então, qual é o momento de tu fazer um equilíbrio do patos? Tem pessoas que querem iniciar uma palestra já emocionando. E às vezes a plateia não está preparada para aquilo. Não está pronta, não está aberta, né? E aí os caras, mas que isso? Né? Quem é esse cara maluco aí que tá... Até porque todo mundo começa a palestra na defensiva, né? Então, assim, o que esse cara vai... E eu vejo muito palestrante com potencial, pessoas com muito conteúdo, mas que ficam ansiosas e aceleram esse processo. Erra na estrutura, né? Erra na estrutura. Então, a primeira coisa é gerar conexão, é isso. Você tem uma bagagem imensa de eventos, treinamentos, vivências. Qual foi o momento mais marcante da tua trajetória? Tem algum momento assim que tu olha, lembra assim e fala, nossa, esse momento aqui foi marcante? Grazi, sabe que é difícil para mim falar de um momento, porque são muitos, né? Mas eu poderia te falar assim de um assim que eu tenho falado nas minhas palestras sobre ele até. Vou procurar falar de uma forma bem rapidinha aqui. Eu fui contratado por uma empresa do Rio de Janeiro para fazer um evento, era uma empresa focada em tecnologia da informação. E eles acabaram fazendo o evento em São Paulo, levaram toda a equipe. Quando eu começo o evento, eram 37 gerentes. Eu começo o evento, era sobre comunicação empática. Um desses gerentes, ele não abriu a boca durante o evento todo. O tempo todo quieto, só que eram 3 dias, era sexta, sábado e domingo. Quando termina o evento na sexta, eram 34 gerentes e 3 diretores. Um dos diretores vem conversar comigo e diz assim, Calé, tu poderia falar com um dos gerentes ali? Eu digo, qual? Um que estava de camisa vermelha. Se chamava Ricardo, ele. Eu digo, claro, qual é? Não, ele está com um problema muito sério, que ele está... nós temos 4 reuniões mensais, todas as terças-feiras, ele chega pontualmente em 3 ele não chega. E ele está assim, está muito comprometido a continuidade dele dentro da empresa. Só que eu, como diretora, fiquei sabendo a razão dos atrasos e eu queria que tu tentasse conversar com ele. E eu digo, tá, pede para ele vir amanhã mais cedo, antes de começar o evento. Mas se o problema dele é pontualidade, será que ele vai chegar mais cedo? Eu disse, não.
te garanto que ele chega. No dia seguinte, 7h30 da manhã, ele bate na porta e entra. Ô, Ricardo, tudo bem? Ele entrou, desconfortável demais, se sentindo muito mal. E eu fiquei de tudo tentando minimizar o constrangimento dele. Grazi, quando esse cara começa a falar, eu disse, olha, estou aqui à tua disposição para te ajudar, tu sabe que eu sou psicoterapeuta, o que eu puder fazer, o teu diretor me disse que tu está com um problema. E ele, Calé, eu não gosto de misturar vida pessoal e trabalho. Acabou me contando. Quando ele me contou, Grazi, era uma questão tão séria, de saúde de um filho, com uma lesão cerebral, era uma questão muito difícil. E eu disse, mas Ricardo, por que tu não compartilhou com a tua equipe? Ele, não quero me vitimizar, eu não quero... Bom, eu tive que entrar num processo para, de alguma forma, convencê-lo e persuadi-lo para que ele compartilhasse com a equipe. Porque eu sabia que ele estava prestes a perder o emprego ainda. Ele acabou concordando, eu criei uma dinâmica Frankenstein no meio que não estava prevista para falar sobre dificuldades da vida. No dia seguinte, ele estava num estado de nervos, ele disse, quanto tempo eu vou falar? Eu digo, cara, eu vou criar uma dinâmica, eu vou pedir 3 voluntários, por favor, sejam deles, né? Quando esse cara começa a falar do que estava acontecendo com ele, que ele estava tomando remédio, que o filho dele estava doente, que todo o salário dele estava indo para pagar o tratamento do filho, que o plano de saúde não estava cobrindo. Ele cai aos prantos, começa a chorar. Eu vejo toda a equipe que estava com um nível de desgaste com ele absurdo, todo mundo se olhando, se emocionando. O que aconteceu? Toda a equipe abraçou esse cara, acolheram ele, a empresa passou a pagar todo o plano de assistência do menino. E esse cara, ele é diretor dessa empresa hoje, o Ricardo. Então, que legal. Isso é uma coisa que me marcou muito, porque eu vi, é a questão da semiótica, enxergar e ver. Quantas vezes a gente não enxerga a pessoa que está ali? Mas é que eu acho que o mercado corporativo, a vulnerabilidade ficou, a gente não pode ser vulnerável, e isso é um erro gigantesco, né? Deixa o problema do lado de fora, a gente ouviu muito isso. Não é assim, né? O ser humano é um ser humano, ele não dá pra gente se partir em vários. Não tem como. Maravilhosa essa história. Então foi uma coisa que realmente que me marcou muito, que eu sempre lembro. Show de bola. E agora que a gente já abriu a nossa mente aqui com muita ideia, muito conteúdo, bora dar adeus à falta de conhecimento? E o adeus, falta de conhecimento de hoje, a gente começa dando adeus mesmo, adeus às manchas, adeus à celulite, à flacidez, às estrias, os esfoliantes, da nosso parceiro aqui, que é o Adeus. Mas aqui no programa a gente dá adeus mesmo à falta de conhecimento. E como a gente falou de negociação hoje, eu trouxe esse livro como dica, que é 84 Perguntas que Vendem. Esse livro aqui é uma excelente pedida para você que quer aprender a negociar. Por quê? Porque é na pergunta certa que a gente faz a negociação. Quem domina a negociação é quem responde ou quem pergunta? É quem pergunta. Então esse livro aqui, eu se fosse você, leria, que vai ajudar você a vender muito mais. Esse foi o Adeus, falta de conhecimento de hoje. Se você tem alguma dica de livro, de filme, de série, de alguma coisa que você acha que a gente pode trazer aqui, pode contribuir, né, com o nosso conhecimento, para botar, para aplicar nos negócios, me manda lá no Instagram e quem sabe a próxima dica pode ser a sua. E agora, Calé, o quadro Respondeu, Fechou. Ah, tá. Bora lá. Bora lá. É Deixa assim, eu até me ajeitar aqui. Te ajeita. Eu vou falar e tu me fala a primeira coisa que vem na tua mente. Tá. Negócio fechado? Negócio fechado. Então bora lá. Bora lá. Um livro. Pá, mas daí tu já me quebra de cara. Um só. Um só. Um livro só. Comporte-se, do Robert Sapolsky. Nossa, eu já não li, já vai ser o meu próximo... Não vai ser minha próxima, porque a minha próxima vai ser Só comida deixa eu te dizer uma coisa, 838 páginas, tá? Ah, vai ficar um pouquinho... Não sei se vai ser... Não, mas Fala sobre o arco multifatorial do comportamento. Quanto um comportamento, ele ocorre por coisas assim, da hereditariedade, herdabilidade do comportamento, questões hormonais. Maravilhoso. O quanto um comportamento não surge do vácuo. Comporte-se. O porquê. Robert Sapolsky. Ótimo. Um filme. Um filme, Sansara. Um filme antiguinho, não sei onde tu vai achar para ver, mas fala sobre a história de um cara que passa por um processo de iluminação, um monge, que vai viver a vida rotineira, urbana, normal, ter filho, casar, pagar conta.
e mostra o quanto é fácil tu encontrar o equilíbrio meditando. Agora, é fácil tu encontrar o equilíbrio na 25 de março, lá em São Paulo, né? No meio da rotina. No meio da rotina. Uma frase que te inspira, Kalea. Krishnamurti tem uma frase que diz assim: não é um sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente. Nossa, que profundo e pura verdade, né? Então, tu sabe, né, Grazi, que a gente vive num mundo de adaptações, no sentido de todos nós estamos, no fundo, querendo reconhecimento, aplauso, aprovação. A gente quer ser amado, valorizado e reconhecido. E muitas vezes a gente, para que isso ocorra, a gente se encaixa de uma forma, às vezes, que... E aí vem o conceito do Krishnamurti da normose, que é quando o normal se torna doente. Uhum. Então, não é um sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. Um sonho. Um sonho... ter um local para acolher animais de rua desabrigados, que eu sofro demais com isso. Eu também. Ó. Eu também, bora. Bora. Um local para poder... Peguei o cachorrinho, o gatinho, levar para lá. O que te move hoje, Kalea? O que me move hoje? Transformação, de uma forma geral. A minha e das pessoas que cruzam o meu caminho. Procurar fazer o meu melhor aonde eu estou. Perfeito. E uma palavra que resume nosso papo de hoje? Conexão. Conexão, bora carimbar. Vamos até ficar de pé para esse momento ilustre. Aqui o carimbo gigantesco. Fica um carimbinho, é um carimbinho. Faça as honras. Vamos lá. Que maravilha, mas olha o tamanho do carimbo. Aqui. Aí. Ó, com Negócio olha fechado. Ali. Que bonito. E deixa o teu autógrafo pra nós aí. Vamos lá. Aê! Muito obrigado, Kalea, pela eu, presença, Grazi, pela generosidade, pelo conteúdo compartilhado. Obrigado eu, um prazer. Volte mais vezes ao negócio fechado. Que assim seja. Que assim seja. Até mais. Até. Obrigado. E no programa de hoje, a gente falou sobre inteligência emocional, comportamento humano, uma verdadeira aula para você aplicar no seu dia a dia com dicas incríveis e o melhor, de forma leve, fluida e descontraída do jeito que a gente gosta, porque aqui é mente aberta e negócio fechado.